pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui hoje com um grande amigo, né? Sempre nos presenteando com a presença dele, da equipe dele. Estou aqui com Vinícius Agostinho da Nóbrega. Prazer, meu amigo. Prazer, Ricardo. Obrigado pelo convite aí. Falar com a sua audiência, com seus clientes, com a sua rede de contato é um prazer enorme. Eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui, né? O Vinícius é o gerente regional do Sebrae do Grande ABC inteiro, né, Vinícius? Isso, são as 7 cidades, exato. 7 cidades. Puxa vida, olha, ele é graduado em administração de empresas, gestão de agronegócios, né? Pós-graduado em marketing pela Fundação GV, pós-graduado em liderança e inovação pela PUC, mestre em administração pela USP. Pouca coisa também, né? Fala aí. Estudou um pouquinho, né? Ah, meu Deus do céu. Por isso que os cabelos estão brancos, né, meu querido? Exato. Mas vamos lá, né? Possui certificação como analista de comportamento pela IBC. E está há 16 anos atuando pelo Sebrae. Exatamente. Quanto tempo na nossa região, né, amigo? Olha, assim, 16 anos quando eu cheguei, agora já fazem 18 anos. 18 anos. 18 anos que eu estou no Sebrae, né? Que bom. Trabalhei um período, a gente conversava. Foi meu primeiro emprego lá com meu tio, em Ribeirão Preto. Trabalhando, apoiando ele numa pequena empresa de informática, né? Ali foi um grande processo, né, de aprendizado da pequena empresa. Abriu os horizontes, a gente começou a estudar. Naquela época a gente trabalhava e estudava, né? Trabalhava e estudava. Começava Começava a trabalhar para saber se ia gostar do que ele estava estudando, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí tive uma passagem também trabalhando no mercado sucroalcooleiro, porque eu sou de Ribeirão Preto, lá é a principal vocação industrial, né? Sim, açúcar e álcool, quando a gente instalava usinas e destilarias, montava projeto de viabilidade econômico-financeira para novas instalações, para expansão. E aí eu comecei no Sebrae e aí me apaixonei por essa missão, né? De ajudar a pequena empresa, né? É maravilhoso. A gente brinca que a gente faz um trabalho social e ainda recebe por isso, né? Tamanha a nossa vocação mesmo, né, em fazer esse papel, né, de ajudar as pessoas a conquistarem os sonhos delas, a melhorarem a vida dela a partir do empreendedorismo, dos negócios, né? Porque assim, hoje a gente estava um pouquinho no office aqui batendo papo, né, contando sobre futebol, vida, campo e tudo mais. Exatamente. Mas a gente sempre fala assim que o empreendedor hoje no Brasil, ele é um artista, né? É um mágico, sei lá o que a gente pode alegar o que ele é. Mas isso tudo, a gente tem que dar graças a Deus até por tudo que o Sebrae, que você falou, um ato social que faz com carinho, com gosto, que o Sebrae acaba trazendo um grande aporte para essas pessoas, né? Sim. Porque quem está querendo empreender precisa muito desse negócio de primeiro conhecer a estrutura para poder empreender. Porque às vezes a gente conversando falou assim que há um tempo atrás, a gente sempre falava que as pessoas empreendiam por necessidade e não por oportunidade. E aí você me colocou que esse ano aqui deu uma viradinha, né, na chave, né? E 2024 para 2025, a pesquisa GEI, né, que é a Global Entrepreneurship Monitor, né, ela faz esse trabalho no mundo inteiro e no Sebrae, no Brasil, o Sebrae que faz essa pesquisa, coordena essa pesquisa, essa é a melhor palavra. Trouxe que 2024 para 2025, né, nessa transição, 60% dos empreendedores nascentes foram com viés de oportunidade, ou seja, ele tinha outras possibilidades e decidiu empreender porque identificou uma necessidade de mercado e aí optou, e não como a última alternativa, que são os empreendedores por oportunidade, por necessidade. Que aí ficou 60-40 essa relação, é uma relação positiva desse último... Muito positiva, porque se você for analisar, assim, é claro, uma tendência obscura, né, no tempo da pandemia, muitos se tornaram empreendedor por necessidade. Por necessidade. Né? Alguns deles teve um pouco de sucesso, a gente sabe alguns números, né? A gente como contabilidade, vocês como Sebrae, tem esses números um pouco mais pautados, eu na minha rede, você naquilo que vocês têm de mercado, né? E que tem pessoas que tiveram um avanço e tem pessoas que infelizmente não conseguiram dar sequência. Mas esse período, para você que está nessa coordenação do Sebrae, todo esse tempo, você vê que é falta de conhecimento ou de treinamento? Ou de buscar um treinamento? Olha, o que define o sucesso do empreendedor, acho que o sucesso de qualquer profissão, de qualquer negócio, é o comportamento. Inclusive, o Sebrae trabalha com a metodologia dos 10 comportamentos dos empreendedores de sucesso, que também é feito pela ONU, né?
um programa chamado Empretec, não sei se você já teve contato com esse programa. Não tive contato, eu já ouvi falar. Inclusive começa uma turma agora, dia 3, Olá, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo, né? Já não tem mais vagas, né? Nessa turma, não tem por enquanto. Mas vai ter uma para o final do mês, na última semana de março. Fiquem consultando. Né? Procurem a Sala do Empreendedor aqui de São Bernardo do Campo, que pode ter algumas vagas ainda, que é um seminário vivencial onde você trabalha os 10 comportamentos de sucesso. Fala alguns aqui: planejamento e monitoramento sistemático, busca de oportunidades, busca de informações, comprometimento, persistência, porque não é da primeira vez que a coisa dá certo, você precisa persistir, buscar eficiência e qualidade. Espero 7 anos, depois espero mais 7, depois espero mais 7, assim vai. Assim vai no final. Enfim, são esses 10 comportamentos, né? Então, quando você me pergunta o que é chave de sucesso, não é exatamente o que ele sabe nesse momento, mas a sua predisposição por aprender, sua predisposição por buscar alternativas. Então, quando a gente... Foi muito intenso o momento da pandemia. Sim, infelizmente. E assim, enquanto a gente tinha... muito triste, né? Vamos falar, acho que a gente estava no mesmo barco, né? O contador e o consultor. Né? Trabalhamos em prol de tentar fazer algo que não tinha o que fazer, quase. Você tinha um primeiro escalão lá, que era os profissionais da saúde, né? E os pesquisadores. E nós estávamos ali. E embaixo a economia precisando de alternativas, né? Então, assim, aquela empresa que conseguiu, aquela pessoa que conseguiu se digitalizar, se reorganizar, essa empresa cresceu. Então, eu conheço o caso de muitos restaurantes, por exemplo, não estavam no delivery, tinham uma operação 100% presencial, de sucesso, e de repente teve que da noite para o dia transformar uma operação de delivery, do zero. Forçadamente, sem ter nenhum tipo de experiência nem nada. Exato. Eu sei de muitos que agora o delivery corresponde... Boa parte do faturamento. A maior parte do faturamento. Boa parte. Né? Eu tenho restaurantes ainda fortes, de nome e renome, que são, assim, né, fortes. Uma loucura, garçons virando integradores, aquela loucura. E no Sebrae a gente trabalhou muito, não nem saía de casa, né? Mas a gente rodou vários projetos de digitalização de empresa, né? Colocando as empresas, né? Na época eu estava em Franca e eu tinha lá uma realidade muito complicada, que era a indústria de calçado. Então, você tinha as indústrias de calçado e o pessoal, tanto dentro e fora do Brasil, os varejistas cancelando o pedido. E o sapato pronto para ser entregue. Aí, o que faz? Entendi. Aí, naquela época, o que nós vamos fazer? Aí, a gente procuramos os marketplaces, né? Então, dependia de um varejista físico, fomos nos marketplaces, negociamos condições especiais. Uma plataforma para eles subirem aqueles produtos, né? E foi uma das coisas, saída, né? Não teve muita saída. Isso aí foi obrigatório, né? Foi obrigatório, mas muita gente não conseguiu e acabou aí fechando, né? Então, essas pessoas que não conseguiram, a gente até comentou um pouco sobre isso, né? Também off, a gente estava batendo papo um pouquinho antes, mas nós vimos, né? Que o acréscimo, o crescimento, né? Principalmente do ABC, tem sido bem positivo, né, em cima daquilo que tinha dado uma parada e o pessoal tinha dado uma fugida, agora está dando uma reaquecida no setor de construção civil, no setor de importação e exportação, porque tem muita correria aqui no ABC, né, em São Bernardo, né, muito corredor, uma logística muito boa, né, mas muitas empresas, e às vezes você vai num shopping, baixaram as portas, principalmente a parte têxtil. É um pouco por uma questão de não querer mudar, ou aquilo que mudou acabou atrapalhando essa pessoa que estava ali? Um pouco dos dois, né? Dos dois. Então, assim, o varejo, no geral, está sendo bem impactado, né? Pela concorrência com os marketplaces, né? E os chineses. Que é o marketplace muito organizado. Antigamente demorava, lembra? Se chegar um produto da China, demorava 3 meses, tinha que comprar com planejamento. Mas hoje os caras têm um depósito aqui, hoje tem né? depósito aqui, tem aviões chegando, né? Várias plataformas. Então você fala do têxtil, né? O varejo de moda. Você tem lá a Shein, né? Ou Shein, né? Que o pessoal fala, não sei exatamente qual que é o correto, né? Shein. A Shein. Ali a pessoa consegue replicar aquele fast fashion muito fácil, né?
Então, dentro da casa dela, em 2 dias chegou. Se chegou, ele pode devolver e tudo mais. A minha esposa, por exemplo, eu cheguei em Ribeirão Preto, a gente tem um compromisso todo sábado. Ir lá buscar o pacote. Não, devolver. Devolver. Devolver uma parte. Ela pede, depois ela experimenta, um fica com um, devolve o resto. Fala, mas de novo nós vamos devolver o pacote? Mas é a realidade. A realidade do consumidor. Agora, o que o pequeno, o médio, ele pode fazer? Se ele não pode brigar em termos de preço, ele pode brigar em termos de atendimento, numa venda consultiva, trazendo uma experiência para aquela loja, né? Trazendo eventos, de certa forma ali, porque isso o grande não consegue. Isso a tecnologia nunca vai substituir, não vai te dar. Que é a pessoa quando ela chega lá e fala assim, eu tenho uma ocasião, e é aquela pessoa preparada que ela conhece. Por exemplo, eu sou um velhinho. Cara, tudo bem, eu gosto de tecnologia, tem lá, mas eu gosto de cara a cara. Vamos aqui conversar, deixa eu ver o seu produto. Me atende. Né? Eu fico bravo quando a pessoa não me atende direito, porque ela está acostumada a não querer atender a pessoa. Mas eu fico bravo de não ser atendido por alguém. Então, pô, eu quero ser atendido. Eu gosto de ir numa loja, eu gosto de ver o produto. Sim. Talvez até, depois que eu vi, eu ir lá, porque não fui bem atendido, aquele dia não foi muito bom, não deu muito certo, mas eu já sei como é, eu vou lá no aplicativo, então eu vejo. Né? Mas eu vejo, mas eu ainda prefiro estar presente. Sim. Então, e tem um nicho, né, de pessoas que tem essa preferência. Então, tem que investir no atendimento. Investir no atendimento consultivo, uma venda consultiva. E pode fazer os dois, né? Pode caminhar. Pode, né? Claro, deve, né? Deve estar nas duas plataformas, né? Deve desistir de ser eu sou assim, sempre fui assim, você sempre assim. Deve parar com isso. Exatamente, exato. Deve mudar um pouquinho. Uma dificuldade que a gente vê no empresário, você vê, não é um julgamento, né? Porque realmente não é fácil. O empresário não é só empresário. Não. Ele é pai, ele é marido, ele tem a sua papel na comunidade. Quando você psicólogo, ele é gerente, ele é tudo. Né? Gerente. Entregador. Ele tem 24 horas só, né? Para dormir, inclusive. Eu entendo, inclusive. E aí, esse empreendedor, ele fica como? Focado no operacional ali, fazendo a coisa acontecer. Por isso que é muito importante formar equipes. Sim. Os trabalhos que a gente mais se orgulha de ter feito são aqueles trabalhos no qual o empresário... A gente estava falando aqui de empreendedorismo, eu falei do meu tio. Sim, verdade. O meu tio até hoje tem uma característica de centralizar as informações, que impossibilita o empresário de fazer muitas coisas. De ir numa feira, de viajar com um cliente. Conseguir algo tirar diferente. Férias. Tirar férias. Quantos empresários conseguem tirar férias? Ou quando tira, não consegue relaxar, porque não tem um processo estabelecido, só sai do local. Não tem equipe. Então, quando você forma processo, forma equipe, você consegue ter tempo para pensar no estratégico. Se você não forma processo e nem equipe, você está sempre dependente de estar ali no meio do campo fazendo a coisa girar. E aí não consegue fazer isso que a gente está falando, que é inovar, buscar, se adaptar. Ter uma saída, né, para poder... respirar um pouquinho, né? Sim. Porque acho que nem tudo, né, a gente consegue delegar 100%. Mas eu entendo que uma equipe bem formada, como você disse, bem clara aquilo que ele tem que executar, eu acho que ele consegue ter um pouco de respiro, né? Sim. Eu vejo porque, vou falar por mim, eu não era uma pessoa que delegava. Era uma pessoa que centralizava. Medo de perder o negócio, medo de perder a mão, medo de tomar algum tipo de problema no começo da Samal, foi assim. Traumas do passado, né? Problemas que algumas pessoas já... Né, você já teve com alguma coisa ou outra. Então você acaba tendo, infelizmente, que acaba passando por uma... vou deixar a raposa cuidar do galinheiro, eu vou ter que tomar cuidado com a história. Então eu vou ali tomando, né, vou tateando o que vai fazer. Mas em determinado momento isso me trouxe um problema. Eu tive que reaprender a resolver problemas e delegar situações. Foi aí que eu consegui ter um pouquinho mais de espaço, até para outros projetos como a... Foi daí que você estava me ensinando da diferença do comerciante e do empresário. Isso. Você se tornou empresário, né? Também empresário. Eu sempre falo isso quando eu vou fazer uma palestra, vou fazer uma conversa, e às vezes meu filho fica bravo comigo, porque eu sou um pouco, como que eu poderia dizer... eu acho que eu não tenho muita trava, né? E acaba, às vezes, soltando alguma coisa que não era para ter soltado, né? Muito filtro.
E aí meu filho fica no fundo, assim, ele faz assim. Butiscando, né? Porque eu falo assim, empresário, você tem que, comerciante, você tem que deixar de ser comerciante, tem que virar empresário. Pô, tô falando com um monte de galera ali, sabe, eu fico, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que eu não posso deixar para ele, deixar de falar a verdade. Exato, você está ali para fazer o seu papel, né? Que foi confiado um tempo para você dar uma palestra. Então, você tem que falar a verdade, né? E faz todo sentido. Eu acho que a gente tem que entender, nós que somos educadores, né? Sim. Eu sou educador na minha profissão, você é educador na sua profissão. Nós não podemos deixar de falar a necessidade correta que a pessoa tem que trabalhar. Se ela vai fazer ou não, a gente não tem como administrar, isso foi o que nós conversamos aqui, a gente não consegue administrar o que ele vai fazer, mas nós conseguimos orientar como ele deve ou por onde ele deveria ir. E é o que eu acho que falta um pouco também de estudo, né, no Brasil, a não ser o Sebrae fazendo isso. Eu acho que tem poucas plataformas que também ajudam, porque eu vejo que o Sebrae, ele, não sei se as pessoas têm medo de chegar, não sei como que está hoje, mas na minha época tinha, vai até ali no Sebrae, tem muita gente que gosta muito do Sebrae, quando você pergunta o que o Sebrae faz, não entende até o que o Sebrae faz, que a gente se mete a fazer muita coisa, né? A gente é mais conhecido como a questão de atender quem quer abrir empresa ou quem já tem empresa aberta, mas a gente tem trabalho de educação empreendedora nos municípios, de políticas públicas, de inclusão socioprodutiva a partir do empreendedorismo, tem muita coisa. E uma limitação em comunicar, né? Mas, de certa forma, eu entendo que os empresários têm vindo mais, né? O Sebrae atendeu no ano passado quase 1.200.000 CNPJs diferentes em todo o estado de São Paulo, só no estado de São Paulo. 1.200.000 CNPJs, né? A gente tem 7 milhões, 7 milhões. Então a nossa cobertura ali está, né? Me ajuda na conta, você que... Tá boa. Uma cobertura de 18%. 18, quase 20%. Né? É boa. É uma boa cobertura. Porém, a gente tem um trabalho de política pública, né? Que deve ser... A gente deve atender todos, né? Quando a gente fala em atendimento, desde a pessoa que assistiu uma videoaula, que baixou uma cartilha, ou que procurou o Sebrae, ou que fez um Empretec, ou que fez um projeto de 100 horas. Então, conta todos esses 1.200.000. O que eu acho que é muito importante para o empreendedor, porque o que eu vejo mais, assim, no meu dia a dia, às vezes acontece isso inúmeras vezes, eu sei que o empreendedor, ele nasce de uma saída de uma empresa, de uma ideia de fazer algo. Então, eu saí de um escritório de contabilidade e quis montar o meu escritório de contabilidade. Só que quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu era o gerente do escritório de contabilidade, eu não era o administrador do escritório de contabilidade. Então, quando eu vou para o meu escritório, eu sou gerente, eu vivo no operacional. E quem administra para mim? Que era eu que tinha que administrar. Então, eu começo a administrar de uma forma errada. Então, quando vem alguém aqui, senta comigo e fala, eu quero abrir uma empresa, eu tenho que fazer inúmeras perguntas para ele, porque eu sei que ele acabou de sair da empresa onde ele trabalhava. Eu quero entender o que ele quer fazer, porque eu sei que se ele não tiver uma orientação, ele vai começar algo e não vai dar um resultado. E aí, um colega uma vez falou assim para mim, não é mais fácil você só abrir empresa? Não. Vamos pôr um emprego para mim. Porque um dia ele vai falar para mim... Mais fácil no momento, orientou, né? Você não me orientou? Por que você não me orientou? Ou ele vai falar, meu contador não me orientou a fazer nada. Mas eu vejo isso muito no empreendedor. Hoje, no que você vê, o que fecha mais empresa? Falta de visão, falta de orientação ou falta de investimento? Falta de planejamento, em primeiro lugar. Falta de preparação do empreendedor. Então, quando a gente está falando do planejamento, a gente está preparando o negócio. Quando a gente fala do preparo do empreendedor, a gente está preparando ele para ele tomar as decisões, para ele se preparar para aquela atividade. Então, essas são as duas coisas aí em conjunto, né? Tem erros principais de quem não faz esse planejamento, é de pegar todo o capital e imobilizar. Aí, ele não tem capital de giro. Não tem capital de giro. Tá barato, né? Ele vai para o banco, né? Tá barato o crédito no Brasil, né? A taxa de juros é uns 15%, CDI, né? Aí você imagina. Aí vira uma bola de neve. Já começa devendo 2 vezes, né? Começa devendo 2 vezes. E a gente orienta, se você puder,
coloca em capital de terceiros parte do investimento, reserva. A gente fala até de 6 meses da soma do seu custo fixo, em termos de capital de giro ali para ele manter, né? Esse empreendedor que você comentou no começo da nossa conversa, que é o cara que hoje é o que planeja, ele já começa fazendo isso? Ele tem essa visão? Isso que você colocou para nós aqui hoje, houve essa inversão do necessário, do necessitado, pô, ele já vem com essa visão? Ou ele só planejou, mas ele só fez a oportunidade, mas não... Às vezes ele foi por oportunidade, mas não planejou. A oportunidade é só a motivação que ele tem de empreender. Só não quer dizer que... Não, ele... É que... O que fala assim, a oportunidade foi a motivação. Eu falo assim, se eu empreender, eu vou melhorar minha vida. Se eu empreender, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então, isso é a oportunidade. Não vou ter patrão. Não vou ter patrão. O outro... Mas eu vou ser patrão. Você vai ter mais patrão. Aí seu cliente é o patrão, seu funcionário é seu patrão, seu sócio. Enfim. Então, não quer dizer que 60% abriu por oportunidade que eles fizeram planejamento. Só foi a motivação, né? No rol de alternativas, por que você foi empreender? Fui empreender porque eu estava passando fome, a necessidade. Fui empreender porque, embora eu tivesse um emprego, eu queria ser o meu próprio patrão, por oportunidade, para melhorar a sua vida. E só isso não significa que ele foi lá e fez um planejamento. Esse cara tem mais vontade, ele tem mais capacidade de acertar ou menos capacidade? O de oportunidade? Tem mais, não é capacidade, é mais probabilidade. E não existe nenhum dado que fala sobre isso, né? Até deve ter algumas pesquisas acadêmicas, eu não tenho acesso a isso. Mas é natural que aquele que abre por oportunidade, ele tende a ter um sucesso maior. Porque ele pôde... Sempre que eu posso, eu oriento a pessoa assim, eu falo assim, eu quero abrir um negócio. Vou pedir a conta amanhã. Não, calma. Você consegue fazer em paralelo? Primeiro, ver com a sua empresa, né? Se não concorre... Você não tem um conflito de interesses. Que aí não pode. Mas se não puder, você consegue, na sua hora vaga, iniciar um negócio no mundo digital? Começa com um MVP, que a gente chama na startup, chama de MVP, que é o produto mínimo viável, né? Então, você quer começar a vender roupa, né? Você deu o exemplo do varejo de moda. Não precisa abrir uma loja no shopping, investir 300 mil reais, pegar um contrato de aluguel. Não vai. Não vai dar certo. Começa a conhecer o seu negócio, né? Monta sacola, abre um Instagram, né? Começa dessa forma, começa pequenininho, né? E aí ele faz essa transição, né? De carreira, né? Isso aconteceu com um estagiário nosso em Franca. Isso é bom no Sebrae. Histórias que aqui não é o que o Balanço não conta, mas aqui é o que o Sebrae está nos ensinando. Um menino lá era estagiário nosso, genial, inclusive, um bom estagiário, né? E trabalhava lá em Franca, né? E aí, quando veio a pandemia, ele foi para home office. Acho que teve mais tempo, né? Sim. Vou pensar em alguma coisa. Tal. O que ele começou a fazer? Ele começou a pegar botina de bico de ferro, que Franca é um produtor, e colocar no Mercado Livre. E começou a vender. Quando a gente chamou para o presencial, aí... Ele ficou bem assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque lá ele conseguia, né? Estava trabalhando. Imagino eu que estava trabalhando no Sebrae também, mas faz essa embalagem e tal. Mas dá tempo de ir até o banheiro e voltar. Fazer essas coisas, né? Enfim, aí quando ele voltou, o emprego atual dele passou a ser o gargalo para ele ganhar mais. Aí ele demitiu o patrão. Chegou lá e falou, isso, não posso mais, porque o meu negócio está precisando 100% de mim. E eu dou esse exemplo como muito positivo. Quando você muito consegue conciliar, até que o seu ganha-pão atual, né? For o seu gargalo, a partir do momento quando ele começar a ser o seu gargalo, aí você fala, já tem uma estrutura. É diferente de pedir demissão e começar um planejamento. A não ser que aquilo que ele faça exija muita energia e ele não consiga conciliar. É uma boa pergunta que eu vou te fazer agora, em cima disso que você falou desse seu menino. Quando que o empresário começa a entender que, de fato, ele precisa ou ir ou parar? Você fala no sentido de... Continuar a crescer, ou ampliar, aumentar, ou sair de um emprego, ou fazer, ou falar, não, deixa eu ficar aqui, eu vou ficar... Nesse caso em específico,
Aí é aquele cálculo de ponto de equilíbrio mesmo, né? Assim, né? O negócio dele já avançou no ponto de equilíbrio. Hoje, ele se dedicando a outro negócio, acho que principalmente, vou até refazer minha fala, assim. Quanto, para quem está nesse processo de transição, tem uma atividade e estou indo para outra. Quanto que eu ganharia se as 8 horas que eu trabalho em outra atividade, eu trabalhasse e focasse no meu negócio? Sim. É mais ou é menos? É menos, só que aí no futuro vai ser mais, então já vai. É menos porque eu não me empenho às 8 ou X horas ali, conforme eu me empenho nos dois. Eu tenho energia suficiente para tudo isso. Né? Então essa é uma boa conta para se fazer, né? Aí você tem outros dilemas, né? Que é quando a pessoa, se ela vai avançar, né? Você deve receber muito isso. E agora, né? Eu deixo de ser uma micro, pequena empresa, você sabe que vou pro real, vou pro presumido. Eu tenho isso agora, principalmente por causa Ou MEI, né? Sou MEI. E o que eu já atendi de MEI era um conglomerado de MEI, né? Porque tinha o e-mail da irmã, do pai, do primo, do sobrinho, tudo. Quando você vai na de família, todo mundo tem uma MEI. Todo mundo tem uma MEI. E sabe que você sabe vai fazer o quê? Que pergunta. Exatamente. Você fica o churrasco inteiro respondendo pergunta. Exatamente. Tem uma frase que uma vez um cliente falou para mim, né? E aí eu dei uma retrocada nele, ele falou, pô, é verdade. Eu não pensei por esse lado. Eu falei assim, tá tudo bem, né? Ele falou, se melhorar, estraga. Eu falei, mas se melhorar, estraga? Então você quer parar? Ele falou, por que eu quero parar? Porque se tá melhor, tá bom, se melhorar, estraga, eu não vou para frente, eu fico parado. É verdade, filho. Então você devia falar assim, se melhorar, melhora mais, eu vou para frente. Porque se melhorar, estraga, é a frase que quase todo mundo usa, se melhorar, estraga. Pô, se estraga, então para por aqui, eu não vou sair, porque se tá bom, eu não vou sair daqui. Aí o cara empaca. Quando eu fiz esse treinamento do Empretec, lá em Ribeirão Preto, eu tinha 21 anos. Professor Rocha, faz tempo que eu não falo com ele, inclusive. Ele foi o ministrante, era empresário, também tinha marcenaria, tinha um monte de coisa, gráfica. E ele falou, ele dava o exemplo que era o seguinte, falou assim, o empreendedorismo é uma bicicletinha na subida. Se você para de pedalar, você não fica igual, você cai. E eu acho que isso é um pouquinho para a vida. Se a gente não tem, e tá tudo certo, antes disso a gente não faz nenhum juízo de valor. Você quer ter uma empresa pequena que vai te sustentar, que vai te estabelecer, que vai te... Tá tudo bem. Você quer ter um restaurante com 4 mesas, tá tudo certo. É seu negócio, é o que você quer. Você quer e tem um sonho de transformar aquilo numa franquia, ter 400, ter 500 negócios, tá tudo bem também. No entanto, é muito difícil você, com uma estratégia de estabilidade, de permanecer igual, você continuar estável. A tendência é você cair. Porque você está brigando com pessoas que, na maioria das vezes, quer crescer. Então, se você está com a bicicletinha na subida, parou de pedalar porque está estável... Cuidado, vai cair. Cuidado, vai cair, porque talvez você tenda a passar uma imagem para a sua equipe de um pouquinho mais de tranquilidade, né? E, consequentemente, talvez não atenda o cliente tão bem, talvez não faça o melhor produto, esqueça os indicadores. Não atende da forma que deveria, né? Não faz análise do DRE todo mês, né? Aí vai ter que falar para o contador, como que tá meu balanço? Tá ruim, meu irmão. Tá ruim. Você tá balançando demais, tá quase caindo. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, até meio que, não é pessoal, mas é uma pergunta assim que a gente sempre ouve, né? E acaba procurando entender o porquê. Eu nunca vejo uma resposta 100% exata. Tá. Mas, assim, como o Sebrae é um órgão que ele realmente capacita o pequeno empresário, o médio empresário, e até o grande, quando ele busca, né? E é quem está começando. Cara, onde você enxerga que esse empresário tem mais dificuldade de pôr em prática esse ensinamento? É o dia a dia dele, ou é o que ele quer fazer ou não? Ou ele até te ouve, mas não acredita no que você está falando? Porque ele fala assim, mas você não conhece meu negócio lá dentro do meu dia a dia, dentro do balcão. Um pouquinho, eu já até falei um pouquinho para trás aqui, quando eu falei da questão do foco muito no operacional. Eu acho que esse limitador de tempo, ele é importante, né? E aí uma coisa é você demonstrar e você falar o que tem que ser feito.
A gente gosta eu sou da gestão de pessoas, é a minha principal área de negócio. Gostoso, é. Com o conceito da competência, né? Conhecimento, habilidade, a atitude. Tem o pessoal que fala do chave, né? Que tem os valores. Os valores, também, né? O chá é mais gostoso. Mas o chá é mais gostoso, né? Chá mais gostoso. Toma um chá. Então, quando você passa por um treinamento, você está ali desenvolvendo conhecimento. Você lê um livro, é conhecimento. Você foi numa palestra, é um conhecimento. Quando você vai para um treinamento mais robusto, de muitas horas, 40 horas, 60 horas, aí você consegue a habilidade, porque você praticou de certa forma. Agora, tem desenvolvimento da atitude. Ninguém vai fazer por você. Você vai na academia, vamos falar assim. Aí eu até brinco, isso aqui é um trabalho em conjunto. Você vai lá na academia e quer ficar magrinho. Aí o treinador te passa o treino, você não vou fazer assim. Doeu a panturrilha e eu paro. Aí falou, não, agora eu acho que eu quero de um nutricionista. Aí vai no nutricionista, você passa do que você vai fazer. Aí deixa de comer o torresmo, já era. Aí você vê a academia, o professor é o melhor professor, a academia tem uma baita de uma estrutura, me deu direcionamento. Mas eu não fiz. De quem que é a responsabilidade? Sim. Por isso que todo o processo desse de ensinamento vai existir uma adaptação para a implementação. Por isso que a gente tem projetos diferentes e programas diferentes. Então, a gente dá uma palestra, é nesse nível, a gente vai no conhecimento. Vai uma oficina, vai na habilidade. Agora, a gente tem assessoria, consultoria, que são coisas com níveis avançados. Exemplo, a gente tem o programa Sebrae Tech. Um programa Sebrae Tech, ele é um programa do Sebrae Nacional que tem no Brasil inteiro. Como o Sebrae é especialista em gestão, a gente não tem o conhecimento das diversas áreas de conhecimento, principalmente da indústria do agronegócio. A gente não conhece produção de mel, por exemplo, não consigo orientar muito, né? A produção de pecuária leiteira, não sei. Aí o Sebrae contrata empresas, institutos que conhecem sobre isso e vai lá e faz o trabalho. O nosso maior parceiro aqui na Grande ABC, e o ABC tem o privilégio, uma das fortalezas do ABC é ter uma rede muito forte do Senai e do Senac aqui dentro. Sim. Então, o Senai a gente tem 6 escolas, mais o distrito, salvo engano. São Caetano tem 2, aí você tem Mauá, né? São Caetano, Mauá, Diadema. O Senac tem Santo São André. Bernardo, né? Tem Santo André também. Só do Senai tem 7, mais as 2 escolas do Senac. Esses vão lá dentro e faz um trabalho, por exemplo, de eficiência energética. A eficiência energética, ele vai na empresa, inclusive estou falando, te colocando à disposição. Sim. Se algum cliente seu, por favor, procura, a gente vai ter o meu contato, chama. Sim, vai ter aqui no nosso... Vai um especialista em eficiência energética dentro da produção, ele vai fazer uma avaliação, em média, né? Uma recuperação muito grande. 25%. Muito grande. De redução de energia. É muito grande. Aí você coloca numa padaria, por exemplo, numa padaria. 20 mil de energia no mês, 15, quanto que dá 25%? É muita coisa. Aí isso é assessoria, porque ele fala, isso você vai trocar. Já 2 funcionários de operação. 2 funcionários de operação. Poxa. Aí eu vou te perguntar, mas o funcionário do Senai ou do Sebrae que está nesse projeto não vai lá falar assim, agora você vai comprar e trocar a sua luz para uma luz de LED. Estou dando um exemplo mais simples possível. Sim. Ou então vai lá na Enel trocar a sua faixa, que é coisa simples. Muitas vezes está lá o relatório, vai arrumar o quadro. Está lá o relatório. Ele não faz. Mas aí é a decisão do empresário que deixou aquilo... Então, por mais que a gente... E essas decisões... Né? Então, atitude, né? Então, essas decisões, elas são por medo ou são por, relaxo mesmo? No seu ponto de vista. O cara está, assim, desacreditado daqui, fala, não sei se eu vou... Tá apagando fogo, né? De outra coisa. Procrastinação, não sabe o caminho, não tem equipe. Aquilo que a gente já falou um pouquinho no começo, né? Que dói, né? Que dói ver isso no empresário no ABC, né? Dói. Mas é assim... O ABC é tão forte, tão rico, né? Eu comentei com você, né? Eu vim de São Paulo, nada contra São Paulo, nada contra as regiões que a gente morou ali, né? Mas, cara, quando eu vim para o ABC, eu me apaixonei pelo ABC, porque eu acho que é tão rico, é tão próximo, é tão perto, também, é tão... Pô, cara, é um negócio fascinante. O ABC, ele tem a pujança, assim, da capital, né? Da região metropolitana, e o jeito do interior, que eu gosto muito, que é esse olho no olho,
que é essa cooperação, que é o que o pessoal é unido, né? Tem uma junção, não é tão assim, tão comercial, tem um pouco de humano, né? Tem humano, né? Simples, é hospitaleiro, né? E aqui tem coisas fabulosas, porque a gente é conhecido, né? O ABC pela indústria, né? Principalmente não é só indústria, né? Quantos restaurantes, quantos lugares gostosos de estarem passando um final de semana com a família. Exatamente. A gente tem Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, que é um refúgio né, dessa floresta de concreto que a gente tem por aqui, né? Tem muita coisa por lá. O próprio São Bernardo tem Bigos, né? Paranapiacaba, o Riacho. Eu vou no Mirante. Então, gostoso, pô. Os lugares gostosos de estar passeando de final de semana, olhando. O Sebrae percebe que o ser empresário, ele claramente tem mais problemas porque ele mistura a finança dele pessoal com a da empresa. A parte de finanças, eu acho que esse é o principal. Esse é o principal. Acho que isso que prejudica mais o dia a dia dele de trabalho. Porque quando ele vai te procurar no Sebrae, ele procura não para o negócio, mas mais porque está precisando de dinheiro. Você sabe que isso deve acontecer com você, cara. Comigo acontece. Às vezes eu tô olhando meu cartão de crédito ali, eu falo, pô, mas isso aqui eu não lembro que eu consumi isso aqui. Mas aí você vai ver, esse era um negócio lá. Você lembrou, né? Você lembrou. De fato, você gastou aquele dinheiro. Como o empresário não são todos que têm um prolabore definido, não estou falando prolabore fiscal, estou falando prolabore real mesmo, a retirada dele mensal estabelecida. E muitas vezes faz o vale lá, passa para a tesouraria, entrega o dinheiro, paga conta, ou então entrega a conta, vai lá e paga pela empresa, principalmente os que não têm sócio, né? Fazem isso. O processo de pagamento ele é tão simples e rápido que ele vai gastando sem perceber. Aí com isso ele gasta muito errado, né? E aí, como ele não tem essa diferenciação, isso é um problema. Eu já tive, assim, nas consultorias, né? Quando atendia clientes no processo de consultoria, tinha um curso lá que chama Gestão Financeira na Medida. A gente dava 20 horas de curso, depois dava 2 horas de mentoria ali, de consultoria para esse cliente, né? E muitos deles, quando eu perguntava assim, qual que é o seu prolabore? Não tira o dinheiro da empresa. Eu falei, pô, mas quem que paga a escola? Ah, não, é a empresa. Quem que paga o supermercado? Não, é o tudo é empresa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Nunca tirei dinheiro daqui, realmente, retirou. Daqui uma semana você volta, você vai chamar sua assistente administrativa, vocês vão pegar tudo conta que não é relativa à empresa, dos últimos 3 meses, nós vamos achar qual que é o seu custo médio. Aí ele falou que não tirava nada. Quase 100 pau por mês, 100 mil reais por mês. Eu sei como que é isso. A gente sabe como que é isso. E você sabe que na contabilidade, você falou do fiscal e tal, hoje a gente não tem muita como ter esse número largado. Ele tem que estar bem ajustado, né? Por causa do lucro distribuído, do pagamento do imposto sobre ele, do prolabore. E uma das coisas que a gente pegou muito no pé dos clientes, principalmente na virada agora do ano, né? Já mostrando o que vai acontecer para o ano seguinte, da reforma tributária, tudo que está acontecendo no nosso país, que eu entendo, na minha posição, a reforma tributária é uma excelente ferramenta para o empresário, para o comerciante não. Para o empresário eu entendo que é uma excelente ferramenta. Agora o comerciante vai sofrer um pouquinho, ele vai ter que se ajustar. Ou ele muda a chave ou ele vai ter uma dor de cabeça um pouquinho maior, né? Não é questão de impostos, é questão de escolha, né? Se eu estou... tributação estratégica. Então, é uma questão de saber, porque eu sempre discuto isso, as pessoas falam que o cliente chega para mim e fala assim, estou pagando muito imposto. Eu falo, não, eu não pago R$1 de imposto. Olha quanto que eu paguei. Não, quem pagou foi quem comprou de você. Você tem que repassar, isso eu concordo, você tem que repassar esse valor porque não é seu. Porque você tem que repassar. Agora, pagar o imposto você não paga, você repassa o imposto. Se é muito ou é pouco, é por causa das suas vendas ou por causa da sua estratégia. Então você tem que ajustá-la para ver qual é a melhor forma para você não perder no seu custo. Porque eu já tive cliente que chegou para mim e falou assim, eu comprei isso aqui por R$15, vou vender ele por 30, vou ganhar 50% de lucro. Ok? Tem certeza? Vamos fazer a conta? E no fim ele estava perdendo tudo isso, porque ele não tinha 50% de lucro.
Ele aplicou 50%, mas ele não tinha, ele acabou não comprando mais mercadoria depois. Não sabe fazer uma alocação de preço. E aí quando você vê essa situação, que você vai tirar da conta e vai fazer o seu prolabore ou não, você vê que a pessoa tira muito dinheiro e ele nem sabe o que ele está fazendo. Porque ele tira aquilo que ele entende que é o dia a dia dele para pagar e acaba esquecendo que ele tem que montar na empresa o que ele precisa ter de retorno. Então ele não fez o preço, ele acabou perdendo dinheiro. Tive um cliente uma vez que ele virou cliente, ele chegou aqui para abrir uma empresa, ele estava comprando uma empresa. Ele tinha acabado de pegar a indenização dele da fábrica onde ele trabalhava e foi comprar a empresa. E aí ele foi comprar uma padaria. E ele disse, passado uns 6, 7 meses apertado, ele falou, pô, eu achei que era o dinheiro que entrava aqui. Estava olhando o dinheiro do caixa, não estava olhando o que ele tinha que pagar. Então eu vejo que isso dificulta um pouco o dia a dia no empresário se não tiver uma boa educação financeira. Exatamente, exatamente. Por isso que a gente defende que a metodologia é que ele tem um salário fixo. Nossa, mas eu vou empreender, é uma dor de cabeça para eu ter um salário fixo. Se tiver lucro, depois a gente vê, né? O negócio, ele me remunera de duas formas. Duas formas, não é o prolabore, né? Do latim pelo trabalho, é isso, né? Uhum. Pelo trabalho. Então, assim, pelo trabalho que você desempenha. Trabalho, labora. Laborar. Pelo seu trabalho, você recebe isso daqui. Quanto que você pagaria para alguém fazer a mesma coisa que você faz no seu negócio? Esse pode ser o seu salário. A segunda pergunta é, o seu negócio comporta? Não, se você fizer essa pergunta para ele, ele vai falar assim, não, eu deveria pagar para ele R$2.000. Pô, peraí, mas você vai pagar R$2.000 para o cara ver o que você faz? Mas você faz, então, quando você te ganha? Não, te ganha 20, pô, então também desproporcional isso, né? Então, uma coisa é pelo trabalho, a outra coisa é pelo investimento, que vai remunerar o investimento dele, que são os dividendos, né? No final. Depois de 1 ano, 6 meses, não sei como que ele vai fazer, tem uns que faz trimestral, aí ele toma a decisão do que ele reinveste, do que ele leva para o caixa da empresa e o que ele pode distribuir de lucro. Tem pessoas que falam assim, eu não tive lucro, mas ele reinvestiu na empresa, isso é lucro. É lucro. Se ele teve capital para reinvestir, para aumentar a linha dele, para ele aumentar o tamanho dele, para ele aumentar, ele teve lucro. Ele só não fez a utilização do lucro de uma outra forma, né? Particular. Ele só não foi para a Disney, mas ele montou uma estrutura melhor. Exato. Né? Ele reinvestiu. Reinvestiu. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o Sebrae, tanto o Sebrae quanto os contadores, né? Eu acho que não só os contadores do Sebrae, mas acho que o Brasil inteiro está preocupado com a reforma tributária. Nós sabemos que a reforma tributária, né, não veio para brincar, ela veio para realmente, não vai ser prorrogada mais, não tem mais esse negócio de prorrogação, mais um pouquinho. Como que vocês estão sentindo, o Sebrae está sentindo esse medo do IBS e CBS? O que você está vendo? Porque assim, a gente vê muito MEI, muito simples, muita empresa no meio simples, e a gente sabe que isso vai mexer um pouquinho com essas empresas. Essas empresas vão ter que escolher o que elas querem, se elas querem subir ou se elas querem permanecer, ou o nicho delas. O que você tem visto sobre isso nessas empresas? A gente não tem um diagnóstico muito claro sobre isso ainda, né? Até porque as empresas estão procurando isso agora, nesse momento. E ainda tem muitas dúvidas da operação, como é que vai funcionar. Tem muito protocolo ainda a ser feito, né? O cheiro que a gente tem é que aquele empresário que tem como seu cliente uma pessoa jurídica, no qual você tem o trânsito, os créditos, né? Você tem que pensar bastante. Esse tem que pensar bastante. Aí o papel do contador, a gente lá no interior tem a impressão, não sei se aqui brinca, né? Aquele contador darfista. Na minha época era o guarda-livro. Guarda-livro. O que só passa lá o DARF, nem sabe se está certo. É darfista. Esse não é o contador que você deve procurar. Você deve procurar um estratégico para fazer uma avaliação do seu negócio, do seu cliente, para tomar a melhor decisão. Agora, aquele que... A gente tem um pleito até... O Sebrae tem um pleito de muitos anos, de aumentar o limite, né, do Simples Nacional, né? Isso também faz muito tempo, desde quando começou, que a gente sabe que aumentou. Em 2010, a 3.600 foi para 4.800, mas desde quando? Não lembro mais. Mas o 4.800, ele é a majoração. Você vai pagar mais caro. Vai subir na tabela. O Simples... e você paga fora da tabela do Simples, o ICMS, você paga a GPS fora da tabela do Simples. O que não mudou e não tem mudado é os 3.600.
Era 2.400, mudou para 3.600. Agora 3.600 já faz um tempinho que está ali. Se fosse corrigir, estaria perto de 10 milhões. Hoje. Daria. Nós estaríamos falando de 8 a 9 milhões fácil aí, sem muita brincadeira. Sem muita brincadeira. Né? Porque isso ajudaria muito o pequeno empresário. Mas você tem razão em relação a essa consultoria. Essa semana saiu muito comentário na internet, muita falácia sobre o que foi dito, né, pelo ministro e tal, sobre a classe X, a classe Y, ser boa, não ser boa, enfim. Essa guerra, né, que estão querendo. Estão querendo, né? Eu sempre falo que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Então, tá mais ou menos isso. Mas, num ponto, nós precisamos ter que... não é concordar, mas temos que entender. Se está dizendo que vai existir uma facilidade de informação, que de fato existe, né? A parte eletrônica, a parte técnica, isso já está aí, o cartão de crédito e débito, todas as informações, tudo aquilo que está... Se o pequeno empresário não entender, a pessoa que está no meio, não simples, não entender que ele não consegue fazer algo que não esteja dentro dos padrões que está ali, né? Entre cartão de débito e crédito, entre o seu faturamento, entre a informação financeira, tudo isso que está acontecendo, ele não procurar um contador de verdade, que nem você disse, não o DARFista, aquele que só sabe fazer o DARF, enviar e está tudo certo. Se ele não procurar um consultor contábil de verdade, um consultor tributário de verdade, ele realmente vai começar a ter problema. E se a nossa classe não entender que ela tem que deixar de ser DARFista e passar a ser um consultor estratégico, realmente a gente vai ter problema e vai acabar sendo o que foi falado nas mídias, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que o Sebrae tem feito isso, tem informado o empreendedor dessa mudança e dessa preocupação dele, não apenas pegar o mais barato, mas pegar alguém que vai dar uma estratégia para ele. Sim. Porque essa difusão da empresa do simples com a empresa do MEI, com a empresa do presumido ou real, o grande vai parar de pensar em comprar isso, porque ele vai deixar de ter crédito. CBS e BS está aí para isso. Eu utilizo crédito e débito para eu ter meu custo. Se eu não tenho esse crédito nem esse débito dado por aqui, eu vou procurar alguém que me dá. Então, se eu não tomar condição aqui, eu começo a ter dor de cabeça. Eu vou perder cliente. Em resumo, com um bom consultor contábil, ele se paga dentro com o próprio resultado que ele vai trazer. Que ele vai fazer. Ou evitando, né, que ele tenha problemas que ele tenha, né? Ou de perder cliente ou de ter problemas, né? Eu fico assim muito preocupado com tudo isso que está rolando, né? Como eu te disse no começo da nossa conversa, até no off, né? Eu comecei no escritório de contabilidade e na minha época balanço se fazia na gelatina, né? Uma placa de gelatina, você datilografava no papel uma fita roxa, colocava lá, depois se transformava para livro de seda. Então eu sou do tempo que ainda era bem guarda-livro. Rudimentar. Bem guarda-livro, né? Então houveram essas mudanças. Nós entendemos que temos que entender, estar avançando para isso e não tem como regressar, né? E eu vejo cliente, nós vamos ter que começar a usar agora só em dinheiro. Não existe só usar em dinheiro. Acabou isso. Acho que a tecnologia... A tecnologia já tomou conta. Né? Já tomou conta. Hoje em dia a tecnologia ela vai revelar muita coisa, né? Você acompanhou o rapaz que fez o estudo, pegou todas as bases? Sim. Inclusive da transparência, conseguiu lá levantar possíveis indícios de corrupção, só rodando um prompt, não? Só uma inteligência qualquer artificial. Então a gente sabe que infelizmente nós estamos numa era que vamos sentar, vamos rever o negócio. Então eu acho que o empreendedor que está nos ouvindo, tem o Sebrae que vai, né, vou aproveitar você, e você com certeza vai aproveitar meu público e aquilo que a gente tem aqui nesse bate-papo, falar realmente tudo que o Sebrae pode dispor para a nossa galera aí, para que a gente possa, sabe, tá fazendo essa parceria mesmo, o pessoal se conscientizar que isso tem que ter uma mudança, né? Não pode ficar do jeito que tá. Eu entendo que esse 2026 é uma virada de chave para que a gente entenda que ou você quer ou você não quer. O que o Sebrae pode
está nos dando aí de... ajudando essa galerinha aí a fazer um trabalho legal. Vou até passar meu e-mail aqui. Por favor, fica à vontade. Eu fico... Vinícius, com U no final, A-N, A de amigo, N de navio, @sebraesp.com.br. Vai estar aqui no link também, vocês podem clicar que vai estar lá. Acessa no link, me manda um e-mail que a gente direciona para a equipe as diversas oportunidades que eu vou trazer agora. Bom, vou começar para você, empresário, que quer iniciar no ramo de exportação. Ó, dica, hein? Você vê que é importante, super importante a gente... A China está chegando. Aproveitar exatamente, né? Então, é importante que a gente tenha receita em moeda forte, porque o custo da operação de qualquer negócio depende de dólar, de euro, de outras moedas, né? Então, para você que tem o interesse, o Sebrae tem o programa PayEx, né? O programa PayEx, que é uma parceria com a Apex, o Ministério do Desenvolvimento, no qual a gente leva um agente para fazer um diagnóstico de exportação do seu negócio. De exportação, fazendo importação. E cria um plano de exportação para você fazer a sua primeira exportação. Cara, é muito interessante isso, porque a empresa no Simples ela tem algumas facilidades para fazer isso, tem alguns benefícios ainda. Isso. E se você tiver essa informação, poxa vida, olha só, você pode começar a exportar. Começar a exportar e diversificar o mercado e risco, né? Começar a receber. Essa é a primeira oportunidade, então. Se quer saber mais, manda um e-mail, quero exportar, para vinicius@sebraesp.com.br. A outra oportunidade está relacionada ao agente local de inovação. O Sebrae passa 6 meses dentro da empresa com o agente, tendo uma tarefa muito simples, aumentar a produtividade. Como que a gente calcula a produtividade? A gente pega lá a margem bruta, divide pelo número de pessoas. Quanto que cada pessoa contribui para a margem do negócio. E depois de 6 meses a gente mede de novo. Se aumentou a produtividade. Nesse meio tempo, a gente tem várias ações para você aumentar seu faturamento e reduzir o seu custo, né, para chegar nesse resultado. No ano passado a gente chegou em 30%. Plena, com o Sebrae dando gratuitamente. Gratuitamente. Tudo que eu falei até agora aqui é gratuito, 100% gratuito. E aí a gente passa. Com isso você conecta com várias outras coisas né, que tem à disposição. Se você tem um comércio varejista que tem um ponto de venda, a gente pode levar uma assessoria de visual merchandising. Nossa. O que é o visual merchandising? A gente trabalha quase 40 itens, são 39 itens, desde a fachada até o banheiro, climatização, exposição de produtos, e cria estratégia para que você aumente a sua capacidade de vender dentro da loja. Então, entrou alguém para comprar uma coisa, um bom visual merchandising melhora a conversão e aumenta o ticket médio. Porque a maioria das pessoas compram com os olhos. Compra com os olhos. Com os olhos. Tem uma série de coisas, faixa de ouro, né? E não é assim. Faixa de ouro da criança, onde que coloca as coisas para criança. Tudo isso tem técnica. E são arquitetos especializados. Aí, nesse caso, o Senac é nosso parceiro, que vai lá fazer o atendimento e cria todo um relatório, né? Igual eu disse, né? Se você tem o atendimento presencial, a gente tem também o programa de cliente oculto. Cliente oculto no mercado, em média, ele sai, depende do tamanho do projeto, mas sai entre 15 mil e 20 mil reais para você fazer um projeto de cliente oculto. Cliente oculto, então, vai um consultor, faz uma reunião prévia com você, vai fazer um diagnóstico ali. Faz uma pegadinha que você não pode contar para ninguém da sua empresa, senão você vai preparar, né? Aí vamos ver se eles estão atendendo como você. Aí vai ter um relatório. Vai ver se te acha fácil na internet, se o seu Instagram, ao clicar, ele já abre o WhatsApp para vender, se você atende, se você dá retorno. Seu time, enfim, como é que você vence objeção na hora da venda ali, ou se você desiste muito fácil, né? E eu aqui no ABC eu estava até vendo uma questão de uma moto, né? Entrei em contato com 2 concessionárias pelo chatbot. Você desiste. Legal, eu não vou comprar mais também. Aí eu vi lá a avaliação no Google. Tá baixa. Claro, mas deve estar fácil vender moto aqui no ABC, porque... Por que tá baixa? Não vende? Não consigo falar. Não consigo falar. O cliente quer comprar, mas é a crise, né? Então, se você tem esse atendimento ao cliente, tem o nosso programa de cliente oculto. Se você tem uma indústria e quer melhorar seu processo produtivo, rever layout, processo, digitalizar a sua produção, ou então até fazer o projeto de eficiência energética que eu contei anteriormente, aí você vai acessar o Sebrae Tech Senai, que é o Sebrae junto com o Senai te ajudando a competitividade. Tudo isso também num custo... Eu não gosto de falar gratuito. Sabe por que não é gratuito? É um custo de investimento.
de tempo. Tem o custo maior, que é o investimento do tempo, sempre falo isso. Só que tem um custo. Tem um custo. Sebrae não faz mágica, né? Vocês já pagaram o Sebrae, inclusive, então... Você paga na folha. Paga na folha. Então aproveitem. Aproveitem e usem. Já está pago. Só usa. Aqui a diferença é que quem paga o Sebrae é a grande empresa. É a grande empresa. Que financia a pequena. Então a grande empresa... A empresa no Simples do Meio não paga. No Simples não paga. Simples não paga, nem o meio. Outros projetos. A gente está também fazendo diagnóstico de empresas para acompanhar no projeto Fature Mais, que é para acompanhar também durante o ano, né? Você vai ter um consultor padrinho ou madrinha, né? Depende daquilo que vai estar. E pelo perfil que você tem, vai lá, faz um diagnóstico, te acompanha o ano inteiro com o objetivo de aumentar 20% o faturamento. Esses são alguns, né? Tem o programa Empretec, que eu já falei, né? Que esse é pago, né? Esse é pago, mas esse tem uma dinâmica no meio do treinamento que você tem a possibilidade de recuperar o recurso. Né? Vai depender da sua atuação. E não é do seu grau de atuação. E não é uma competição, um vai ganhar a isenção, não. Você ganha. Você tem uma metodologia para fazer dinheiro e esse dinheiro ele volta. Dentro da média daquilo. Às vezes volta o dobro, às vezes volta 80%, enfim, depende do desempenho de cada participante ali, né? Que é um programa da ONU, Programa Empretec Desenvolvimento e Comportamento Empreendedor. 5 dias, de segunda a sexta-feira, de imersão manhã, tarde e noite. Que legal. Na semana anterior... Qualquer empresário. Ou até para quem quer empreender. Já é uma preparação, porque ele é comportamental. Pouca técnica vai ser ensinada, mas muita avaliação comportamental. Você falou bastante em parte de comércio, porta, né? E para prestador de serviço, isso também se encaixa? O cliente oculto, se tiver um processo de atendimento, ele se encaixa. Se for, por exemplo, um salão de beleza, é serviço, e ele tem ali exposto questões que ele vende também ali ele se enquadra também. O programa Ali se encaixa, o programa do PX também para prestação de serviço, né? Se ele tiver um produto, um serviço que pode ser exportado, ele se encaixa plenamente. Finalmente, se você tem uma startup, a gente tem também o programa do Sebrae for Startup, no qual o Fábio já veio aqui, ele é um gestor. Fábio, maravilhoso. Ele é o nosso... Me deu uma aula de startup que chique. Ele é sensacional, realmente, ele é a cara desse programa, né? Então, inclusive é a vocação do ABC, aquilo que, né, o ABC foi, não sei se ele comentou isso, mas vale a pena a gente reforçar. O ABC recebeu a certificação do governo do estado como uma cadeia produtiva local na área de inovação, tecnologia e comunicação. Isso significa que nós temos um cluster de serviço no ABC, com as 13 mil empresas que se relacionam entre si. Então, uma indústria, vamos dizer assim, uma indústria 100% limpa, né, que é a indústria de tecnologia. Sim. E, então, isso é incrível, né? Então, muito, né? Também a gente consegue conectar com os parques tecnológicos, né, que a gente tem aqui. O que a gente pode dizer? O Sebrae está presente, de fato, se o empreendedor ou o próprio empresário que está no seu dia a dia, no seu aperto, está lá para ajudar, né? Exato. Rua das Figueiras, 315, entre a Monções e a Bandeiras, Santo André. Lá fica a nossa sede. Se você quiser mais informações sobre isso, apareça lá, que a gente vai ter o maior prazer em contar com detalhe. Inclusive, lá é um coworking. Sabia que lá é um coworking? Não sabia. Isso é monstro. A gente tem 36 estações de trabalho lá. E o empresário pode ir trabalhar, passar o dia lá. Aprender. Cafezinho por nossa conta. Eu acho que eu vou ter que aprender lá. Puxa vida, eu vou ver se eu conheço. Eu estou precisando aprender um pouquinho. Vai lá, você vai conhecer outros empresários, faz negócio, né? Já ajuda na reforma tributária ali. Eu acho que isso é muito interessante, saber essa parceria. O que eu vejo sempre, né? Que às vezes... Eu sou muito... eu não gosto muito de disputar nada com ninguém, né? Então eu gosto de ser parceiro, eu gosto de contribuir, de somar. Pô, se você tem um escritório de contabilidade e precisa de ajuda, cara, se você me procurar, eu vou te ajudar. Eu não quero ver o cara sofrendo, porque para mim eu vejo que tem sol para todo mundo. E de repente essa pessoa que atende um cliente não é o cliente que eu atendo. De repente o cliente que eu atendo ou que ele quer atender, ele não consegue. Então eu sempre tenho essa parceria com alguns amigos, né, de escritório de contabilidade. Eu vejo que isso falta um pouco dessa coisa com a classe,
porque se isso tivesse, eu acho que o ABC hoje estaria um pouco mais fortalecido. Tem mercado para todo mundo, né? Pô, E dá para você ser concorrente e colaborativo ao mesmo tempo. não falamos aqui que abriu mais de 70 mil empresas Exatamente. aqui no ABC? Aqui. E você acha que não tem espaço para mim? Tem espaço para todo mundo. O cara quiser começar, pô. Eu tive uma vez um funcionário, coisa rápida, eu tive uma vez um funcionário que falou, quero montar um escritório de contabilidade. Eu falei, não seja por isso, meu irmão. Eu tinha uma sala aqui embaixo, pus uma mesa, um computador, eu falei, se eu te dou 10 clientes, começa a sua vida. Olha que bacana. Quem faz isso hoje? Eu comecei a vida dele, tem escritório de contabilidade. Cara, é só começar. Mas então, entenda, ó, te dei 10 clientes, eu não te cobrei nada por isso, é seu. Eu vou te ajudar durante um ano, você vai conquistar esse cara, porque senão ele vai voltar para mim. E aí você vai perder, então cresça. E ele tá lá, tá vivo e forte, eu gosto disso. E nós somos amigos, sabe, ele liga, me ajuda, ajudo. Não tem problema, ele não é meu concorrente, porque o que ele faz não é o que eu faço. Talvez o que eu tenho pode somar com ele ou não. Então eu acho que isso que deveria ser produtivo, né? Eu acho que todas as empresas precisam ter sempre um Sebrae à porta aberta, como vocês estão colocando. Eu acho isso fantástico. Toda vez que vem alguém do Sebrae aqui, eu fico fascinado com a conversa, com o bate-papo, com o que o Sebrae pode nos fornecer, né, para o empresário e para nós, contadores, né? Mas eu entendo que cada um tem que procurar uma chave, né? Procure o seu contador, arrume sua vida, procure sua forma de trabalhar corretamente, arruma a casinha, porque 27 está chegando. E tivemos aí nos comentários que 27 vai ser pesado, né? Então, arruma a casinha, né? Arruma a casinha. Faz a sua parte, né? Faz a sua parte. Para de procrastinar com o negócio. Vai trabalhar, vai curtir. Vamos sentar aqui, procura o Sebrae, procura um contador, resolva seu problema. Vinícius, cara, eu fico tão triste quando eu vou terminar um podcast, porque eu falo, cara, tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para conversar, tem tanta história para contar, mas infelizmente eu vou ter que te convidar novamente, ou felizmente eu vou te convidar novamente. Felizmente está acabando, mas felizmente que eu vou te convidar agora para você retornar aqui para a gente bater mais papo. Muito agradável conversar com você, muito obrigado, você foi realmente um maestro aqui para mim, tocou aqui à disposição, quiser na próxima tratar do assunto específico da parte de gestão de pessoas, liderança. Puxa, olha, é um tema legal. Aí a gente aprofunda nesse tema. O Luiz, que tem nos ajudado bastante, da Positivo Marketing, o Caio, que tem aqui, fica atrás das câmeras ali, nos ajudando, para mim, foi que... Né, a equipe é boa aqui, né? A equipe é boa. Ajustando as câmeras, né? O Luiz para no canto e fala assim... né? Mas tudo bem, a gente sabe que isso tem que acontecer. Eu acho que faz parte do nosso projeto. Cara, muito obrigado. Né? Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast, nossa empresa está sempre à disposição, a Samanta está sempre à disposição aqui do Sebrae para ajudar onde for necessário. Bom, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? O contador obrigado. É amigo da pequena empresa, nós somos amigos do contador também. É isso aí, obrigado. Assim se sintam também da mesma forma com a gente aqui. Também? Pessoal, até mais, muito obrigado.